Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa segunda aula online de Física Geral. Na aula passada, nós paramos na definição do conceito de velocidade média. Vamos relembrar um pouquinho o que é velocidade média para a gente definir a aula de hoje sobre velocidade instantânea. E para a aula de hoje, a gente vai dar um break na física, vamos dar uma pausa na física para entrar um pouquinho no cálculo, porque é a ferramenta que nós vamos precisar. Vocês devem estar estudando cálculo diferencial integral, mas ainda estão no início. E o que eu preciso vocês ainda não viram. Então a gente vai ter que fazer uma pausa na física, falar um pouquinho de cálculo para depois retomar a física. Vamos lá? Então, lembrando, o que é velocidade média mesmo? Velocidade média é a relação entre a variação da posição e a variação de tempo. Um corpo se deslocando ao longo da trajetória, sua posição muda. O quanto que a posição variou num dado intervalo de tempo define aquilo que a gente chama de velocidade média. A velocidade média, ela não é a média das velocidades, a não ser em um caso especial, como no exemplo do movimento uniformemente acelerado. Mas tirando isso, eu não posso. Tem uma velocidade média num trecho, uma velocidade média no outro, faço a média das duas para obter a velocidade média total. Não é assim. A velocidade média parte sempre da definição da variação da posição pela variação de tempo. Num gráfico de posição contra tempo, então temos aqui posição x em função do tempo t. Imagina que o corpo, no instante t1, se encontra na posição x1, definido pelo ponto P1 aqui. Aí esse corpo muda para a posição P2', vai até a posição P2 e essa é a posição final dele com as coordenadas x2 e t2. Nós comentamos na aula passada que a velocidade média é variação da posição, ou seja, x final menos x inicial, dividido pelo t final menos t inicial. X final é a coordenada desse ponto, para o eixo x. X inicial é a coordenada desse ponto para o eixo x. T final é a coordenada desse ponto para o eixo t. E t inicial é a coordenada deste ponto para o eixo t. Em outras palavras, fazer P2 menos P1 equivale ao traçar uma reta ligando esses dois pontos. Traço uma reta ligando esses dois pontos. Quem é velocidade média? Não é ΔX? ΔX é x2 menos x1. Então, é este intervalo aqui. Mas este intervalo aqui é este tamanho aqui. Então, este tamanho é ΔX. ΔT é T2 menos T1. Então, ΔT é este intervalo aqui, que corresponde a esse intervalo aqui. Se eu olhar para isso, eu tenho um triângulo retângulo, onde a reta que liga os dois pontos é a hipotenusa desse triângulo. Se a reta é hipotenusa, essa reta tem uma inclinação. Se eu fosse definir a tangente do ângulo que essa reta forma com a horizontal, que é esse ângulo aqui, vai ser cateto oposto por cateto adjacente. Essa tangente é o coeficiente angular dessa reta, que a gente chama de inclinação da reta. Então, a inclinação dessa reta é ΔX sobre ΔT. Mas ΔX sobre ΔT é a velocidade média. Então, a velocidade média, no gráfico x por t, é a inclinação da reta que liga o ponto final ao ponto inicial. É assim que a gente determina a velocidade média. Vamos falar de velocidade instantânea. Bom, sabemos que a velocidade média, ela não é uma velocidade realística. Imagina que você tem um carro que sai de São José do Rio Preto ao meio-dia e viaja para a cidade de São Paulo a 480 quilômetros de distância, pegando os pontos mais extremos de uma cidade a outra. 480 quilômetros de distância. O carro
saiu de São José do Rio Preto ao meio-dia. Chegou em São Paulo às 18 horas. Qual foi a velocidade média desse carro? Bom, a velocidade média desse carro vai ser... Velocidade média desse carro vai ser dada assim. Velocidade média é ΔX sobre ΔT. Como o carro foi num único sentido e não retornou, o ΔX é igual à distância percorrida, que é de 480 quilômetros, dividido pelo ΔT, que é tempo final menos tempo inicial, vai ser 18, foi às 18 horas que ele chegou em São Paulo, menos 12, que corresponde ao meio-dia que ele partiu de São José do Rio Preto. Horas. 18 menos 12 dão 6. 480 dividido por 6 vão dar 80 quilômetros por hora. Significa que, se esse carro percorresse exatamente 80 km a cada hora, ele percorreria os 480 km em 6 horas. Mas um carro real não consegue fazer isso. Bom, primeiro, ele parte do zero. Ele estava em repouso e começa a entrar em movimento. Ele acelera. A velocidade da rodovia tem um limite. Então, ele acelera até um limite, que geralmente é superior a 80 km por hora, nessas rodovias maiores. Vai a 110, 120 km por hora. Chega no pedágio, ele tem que parar. Depois ele acelera de novo, depois ele para comer um lanche ao banheiro, depois acelera. Então, a velocidade fica variando o tempo todo. Mas, ainda assim que esse carro corra bastante, com velocidades superiores a 80 km por hora em alguns trechos, em outros trechos, sua velocidade ficou inferior a 80 km por hora e até zerou. De tal maneira que esse carro percorreu 480 km em 6 horas, o que equivale a uma velocidade média de 80 km por hora. Suponha que eu tenha um Fusca que faz exatamente 80 km em 6 horas, um Fusca hipotético. Ele anda exatos 80 km a cada hora. E eu tenho uma Ferrari, que pode acelerar atingindo aí 250, 300 km por hora. O Fusca e a Ferrari ambos saem de São José do Rio Preto. E começam. A Ferrari voa, o Fusquinha vai andando exatos 80 km a cada hora. Imagina que em 1h30 a Ferrari já está em Campinas, colada em São Paulo. E o Fusca está muito para trás. E o motorista da Ferrari fala, poxa, estou tão distante que eu posso tirar uma soneca. Eu vou dormir um pouco. E ele resolve cochilar. Só que ele cai num sono profundo e não acorda. E o Fusquinha vem andando 80 km a cada hora. 80, passa por ele e continua. Quando esse Fusquinha está quase para entrar em São Paulo, o cara da Ferrari acorda, fala, caramba, já perdi a hora. Ele sai acelerando no último. E o Fusca e a Ferrari cruzam a linha de chegada em São Paulo juntos. Os dois cruzam juntos. Pergunto, qual foi a velocidade média do Fusca? O Fusca percorreu exatos 80 km a cada hora. Então a velocidade média dele foi de 80 km por hora. A Ferrari acelerou muito, depois parou por um bom tempo, depois acelerou de novo. Mas a Ferrari também percorreu os mesmos 480 km em 6 horas. Portanto, a velocidade média da Ferrari também foi de 80 km por hora. Mas 80 km por hora não é a velocidade real da Ferrari, é a velocidade média. A velocidade real é aquela que nós vamos chamar de velocidade instantânea. Velocidade instantânea. O que vem a ser a velocidade instantânea? É a velocidade que um móvel possui num dado instante. A velocidade que um móvel possui num dado instante. Em outras palavras, é aquele instantâneo, é aquela fotografia do velocímetro. O velocímetro é um instrumento que mede a velocidade. Quando você está no carro, o velocímetro está marcando naquele instante que você olha uma velocidade.
Imagina que eu pegue uma máquina fotográfica e bata uma foto. Vai registrar a velocidade do carro no instante que a fotografia foi batida. Essa velocidade é a velocidade instantânea do carro. É a velocidade real que ele tem ali naquele instante. Ela necessariamente não é igual à velocidade média. E, para todos os propósitos práticos, na maioria das vezes ela não é igual à velocidade média. Pergunta é, como que a gente calcula a velocidade do carro num dado instante? Bom, nós só sabemos calcular velocidade média. Como que é velocidade média? É ΔX sobre ΔT. Eu tenho que ter uma variação de posição e dividir por uma variação de tempo. Imagine que nessa figura, isso aqui seja uma rodovia. E eu quero saber com que velocidade o carro cruza a posição 3 metros. Aqui. Então, quando o carro passar por aqui, qual é a velocidade dele? Então, eu quero a velocidade instantânea. Quando o carro passar pela posição 3 metros, ele tem uma velocidade ali. Quanto ela vale? É isso que eu quero descobrir. Bom, para isso, eu vou partir do conceito de velocidade média. Eu sei medir velocidade média, eu não sei medir velocidade instantânea. Então, eu pego um trecho da rodovia, aqui marcado em vermelho, da posição 0 até a posição 5 metros. Quando o carro passa pela posição 0, eu ligo o cronômetro. Quando ele atinge a posição 5 metros, eu desligo. E calculo a velocidade média desse carro na variação de posição de 0 a 5 metros. Eu vou ter uma velocidade média nesse trecho. E eu sei que a velocidade da posição na posição 3 metros está dentro desse trecho. Mas o que eu vou ter é uma velocidade média nesse trecho, e não a velocidade no instante 3 metros. Como é que eu posso melhorar isso? Simples, eu posso diminuir, reduzir o tamanho dessa faixa que eu escolhi aqui. Eu posso vir aqui, por exemplo, e diminuir. Eu vou diminuindo. Eu pego um intervalo, uma variação de posição aqui, olha, que esteja muito próximo dos 3 metros. Poderia pegar uma variação um pouco maior, que essa é menor que a anterior. Posso pegar, sei lá, de 1 metro a 4 metros e meço a velocidade média nesse intervalo. Com certeza, essa velocidade média de 1 a 4 metros vai se aproximar mais da velocidade instantânea na posição 3 do que a velocidade média de 0 a 5 metros. Aí, como é que eu aproximo mais da velocidade na posição 3? Pego um intervalo menor, de 2 a 4 metros, e meço a velocidade média nesse intervalo. E como é que eu melhoro mais ainda? Vou diminuindo esse intervalo, até que eu tenho um intervalo bastante pequeno. Eu vou precisar de instrumentos sensíveis para medir ali. Mas eu meço a distância que o carro anda aqui em torno de 3 metros, sei lá, 30 centímetros. Com um cronômetro bastante sensível, eu consigo medir. Quando o carro cruza essa linha de 30, eu aciono o cronômetro, quando ela cruza a outra, eu pauso. Então, é um intervalo tão pequeno que a velocidade do carro nesse intervalo quase não varia. Então, a velocidade média nesse trecho vai se aproximar da velocidade instantânea, da velocidade naquele instante para a posição 3 metros. Então, eu consigo me aproximar daquele valor. Mas se eu quiser uma velocidade mais precisa, ainda que se aproxime da do velocímetro, eu preciso diminuir mais essa distância, esse ΔX. E quanto mais eu diminuir esse ΔX, naturalmente o carro vai passar mais rápido nesse intervalo. Então, menor fica o ΔT, menor o intervalo de tempo que o carro cruza isso. Então, eu vou usar uma notação agora para falar da velocidade instantânea. A velocidade instantânea vai ser dada pela velocidade média nesse trecho. Mas esse trecho ele é tão pequeno que o ΔX aqui é um número muito pequeno que se aproxima de 0. E é claro, se ele é um número pequeno que se aproxima de 0, o intervalo de tempo que o carro cruza esse ΔX também vai ser muito pequeno, se aproximando de 0. Então,
a gente vai escrever essa velocidade instantânea como sendo o limite de ΔX sobre ΔT quando ΔT tende a zero. O que significa essa palavra limite? É uma tendência. Tá? Quando o meu ΔT se aproxima de zero, esta flechinha aqui significa tender a. ΔT tendendo a zero. Quando o meu intervalo de tempo tende a zero, eu vou para um instante. Eu não vou ter mais um intervalo de tempo. Ele nunca pode ser zero nessa conta, porque se ele for zero aqui, eu vou ter uma divisão por zero e eu vou ter um problema. Fisicamente, o que eu estou fazendo é diminuindo cada vez mais o intervalo de tempo que o carro está passando ali. Então, eu vou diminuindo a distância e diminuo o intervalo de tempo. E com isso, aquela minha velocidade média vai se aproximando da velocidade do velocímetro. Então, essa função limite, ela fala que quando o meu ΔT for muito pequeno, o meu ΔX também vai ser muito pequeno, portanto, a velocidade média do carro deve tender à velocidade instantânea. A gente usa esta notação desta maneira. Velocidade, eu leio, é o limite de ΔX sobre ΔT quando ΔT tende a zero. Essa é a expressão para a velocidade instantânea. Mas, o que significa escrever esse limite? Significa que o meu ΔT é muito pequeno. E, consequentemente, naquele intervalo, o meu ΔX também é muito pequeno. Então, essa velocidade instantânea, no fundo, a minha velocidade média, ΔX sobre ΔT, onde eu estou pegando um ΔX muito pequeno e um ΔT muito pequeno. No fundo, esse limite é uma velocidade média para um ΔX muito pequeno e um ΔT muito pequeno. Muito pequeno quanto? Tão pequeno quanto Siqueira. Cuidado, Siqueira aqui não é nenhum indivíduo, não é o Siqueira. Tá? É tão pequeno quanto Siqueira, quanto eu queira diminuir isso. Então, tão pequeno quanto você julgar necessário, o mais próximo de zero possível. Então, uma velocidade média de um ΔX muito, muito pequeno por um ΔT muito, muito pequeno vai se aproximar da velocidade naquele instante do carro. Isso é a velocidade instantânea. De tal maneira que a aproximação vai ser tão grande que eu não vou diferenciar mais a velocidade média da velocidade instantânea. Veja, ΔT é uma variação de posição. Essa letra grega delta maiúsculo, isso aqui é a letra grega, representa variação, medida final menos medida inicial. O delta representa a letra D do nosso alfabeto maiúscula, a letra D maiúscula. Como o ΔT é muito pequeno, o pessoal resolveu, para representar um ΔT muito pequeno, em vez de usar o delta maiúsculo, vai usar o delta minúsculo, assim, esse tortinho aqui. Um ΔT assim representa um ΔT pequeno, muito pequeno. Tá? E esse representa a letra D minúscula do nosso alfabeto. Como esse D minúsculo, esse delta minúsculo, ele é estilizado, é tortinho, é chatinho, a gente aqui, em vez de usar esse delta minúsculo, nós vamos usar o D minúsculo para representar uma variação muito pequena. Delta, grandão, representa variação grande. Delta pequenininho ou a letra D pequenininha representa uma variação pequena. Então, ΔT tendendo a zero é uma variação muito pequena de T. Eu vou representar isso por DT. DT é um ΔT muito pequenininho, tão pequeno quanto Siqueira. O que é um ΔX tendendo a zero? É um ΔX muito pequeno, e quando é um delta muito pequeno, eu vou trocar o delta pelo Dzinho do nosso alfabeto. Então, ΔX tendendo a zero vai ser escrito como DX. DX é um ΔX tendendo a zero. DT é um ΔT tendendo a zero. E a gente chama essas variações aqui, muito pequenininha, DX e DT, de variação infinitesimal, porque ele varia muito pouco, varia por um infinitésimo. E mais para frente,
vocês vão associar isso com algo chamado diferencial, que vem do nome cálculo diferencial. Diferencial de x, diferencial de t. Mas isso aqui, por enquanto, para a gente é uma variação infinitesimal, uma variação muito pequenininha. O que vem a ser a velocidade instantânea? A velocidade instantânea, o que ela vem a ser? Ela é o limite da velocidade média quando ΔT tende a zero. Eu não vou usar dt no limite. O limite eu sempre represento com uma tendência mesmo, porque ele é uma tendência. Então, velocidade instantânea é o limite da velocidade média quando ΔT tende a zero. Velocidade média é ΔX sobre ΔT. Então, velocidade instantânea é o limite de ΔX sobre ΔT quando ΔT tende a zero. Mas a gente já viu que esse limite é um ΔX muito pequeno dividido por um ΔT muito pequeno. E eu vou trocar isso aqui, limite ΔX sobre ΔT com ΔT tendendo a zero, por um ΔX muito pequeno, que eu vou escrever como dx. E um ΔT muito pequeno, que eu vou escrever como dt. Então, a velocidade instantânea vai ser escrita como dx dt. Dx dt é uma variação muito pequenininha de x dividido por uma variação muito pequenininha de t. Só que a gente vai dar um nome para isso aqui. Esse dx dt, a gente vai ler isso agora. Derivada de x em relação a t. Dx dt é a derivada de x em relação a t. Então, a velocidade instantânea é a derivada de x em relação a t. Essa derivada, para a gente, ela vai ser uma operação. E isso é o que a gente estuda no cálculo diferencial integral. Aqui, nós vamos antecipar alguns conceitos do cálculo sem demonstração alguma. Isso fica lá para a aula de cálculo. Aqui, eu só vou mostrar, a gente vai usar esses conceitos, acreditando neles, pois eles são verdadeiros, e vocês vão ver que eles são verdadeiros no cálculo diferencial. Aqui nós vamos usar apenas o conceito porque precisamos dele. Então, guardem esta informação. O que é a velocidade instantânea? É a derivada da posição em relação ao tempo. É a derivada da posição em relação ao tempo. Ah, professor, então se eu souber essa tal de derivada, eu consigo determinar a velocidade instantânea. Exato. É assim mesmo. Então, para que a gente aprenda a calcular a velocidade instantânea de qualquer móvel, a gente vai ter que saber derivar. Então, para calcular a velocidade instantânea de qualquer móvel, a gente vai ter que saber derivar. Qual que é a interpretação geométrica da derivada? Ou, em outras palavras, nós vamos buscar o conceito da velocidade instantânea aqui, mas isso vai valer para qualquer derivada. Lembre-se que no gráfico x contra t, nós tínhamos essa curva, a velocidade média era o ponto final menos o ponto inicial, dado por essa reta. Aqui tinha um ΔX3 e um ΔT3. Se eu dividir um ΔX3 por um ΔT3, me dá a inclinação dessa reta, que é a velocidade média. Mas imagina que eu queira a velocidade do corpo no ponto P. Então, quando o corpo está na posição P, o velocímetro marca uma velocidade. Qual é essa velocidade? É a velocidade instantânea. Então, como que eu determino a velocidade do corpo no ponto P? Eu não quero a média daqui a aqui. Eu quero a velocidade nesse ponto. Então, nós vamos fazendo o seguinte. Se eu calculo a velocidade média aqui, vai dar ΔX3 por ΔT3, me dá a inclinação dessa reta aqui. Ó. O que acontece se eu diminuir o ΔT? Ao invés de eu usar esse ΔT, eu vou diminuir. Vou aproximar o ΔT para zero. Como? Diminuindo o tamanho dele. Então, vou diminuir o tamanho do ΔT. Em vez de eu pegar todo esse intervalo, eu vou pegar esse intervalo agora, o ΔT2. Se eu pegar o ΔT2,
Para o ΔT2, aqui no gráfico, eu vou ter um ponto aqui e não mais aqui. Logo, quando eu pego esse ponto aqui e meço a velocidade entre esses dois pontos, me dá a inclinação desta reta agora. Ó. Então, quando eu diminuir o intervalo de tempo, a minha velocidade média mudou, porque a inclinação da reta mudou. A inclinação agora é ΔX2 por ΔT2. Mas essa velocidade média não é a velocidade aqui nesse ponto. Como é que eu consigo aproximar mais daquele ponto? Diminuindo mais o ΔT, fazendo ele tender a zero. Pego um ΔT menor do que ΔT2, venho para cá. Pego esse intervalo menor. Para esse ΔT, o corpo vai estar nessa posição. Então, essa é a posição final, posição inicial. E a velocidade média vai ser a inclinação dessa reta aqui, ó. Dessa reta. Que é ΔX2, ΔX1 por ΔT1. Então, a inclinação dessa reta. Ah, mas isso ainda não é a velocidade naquele ponto, é uma velocidade média. Então, usamos aquela ideia. Vai diminuindo o intervalo cada vez mais. Diminui mais aqui, ó. O intervalo aqui. Vai me dar a inclinação dessa reta. Se eu diminuir mais ainda, ó, aqui no cantinho, ó, vai dar um triangulinho minúsculo aqui. Vou ter uma reta que passa pelo ponto P e só toca o ponto P na curva. Essa é a reta tangente no ponto P. A inclinação dessa reta tangente no limite, ela vai definir a velocidade instantânea. Então, a velocidade instantânea vai ser dada pela inclinação da reta tangente à curva num dado ponto. Reta tangente é aquela que toca a curva somente num ponto. Por quê? Um ponto só. Porque o segundo ponto, quando eu diminuo o intervalo de tempo, ele está se aproximando do primeiro ponto. Está cada vez mais perto. No limite, esses dois pontos se encontram aqui. E essa reta que vai inclinando vira reta tangente naquele único ponto. Então, a velocidade instantânea ela vai ser dada pela inclinação da reta tangente naquele ponto específico. Bom, mas se a velocidade instantânea é a derivada de x em relação a t, então, derivada de x em relação a t é dado pela reta tangente à curva num único ponto. Em outras palavras, dado uma curva qualquer, num gráfico, a derivada num ponto é a inclinação da reta tangente naquele ponto. Isso vale para qualquer gráfico. Ou seja, qual é a interpretação geométrica de derivada? A derivada sempre vai ser dada pela inclinação da reta tangente à curva num dado ponto. Reta tangente é aquela que só toca naquele ponto, não cruza dois pontos da curva. Repetindo, a interpretação geométrica de derivada é dada pela inclinação da reta tangente à curva num dado ponto. Por exemplo, o que eu fiz aqui? Por exemplo, imagine que eu queira medir a velocidade do corpo na posição B. Então, a velocidade naquela posição é a velocidade instantânea. Como é que eu faço isso? Bom, eu preciso calcular a inclinação da reta tangente naquele ponto, que é a reta que passa aqui, ó. A inclinação dessa reta, deixa eu só mudar de cor aqui. A inclinação dessa reta veja, a inclinação desta reta determina a derivada nesse ponto. Como é um gráfico de posição por tempo, a derivada da posição no tempo é a velocidade instantânea. Então, a inclinação dessa reta me dá a velocidade instantânea naquele ponto. Velocidade instantânea naquele ponto. Mas qual é a inclinação dessa reta? Essa reta está na horizontal. A inclinação é zero. Então, a velocidade do corpo aqui é zero. Ah, e qual é a velocidade do corpo
no ponto C. Bom, no ponto C, eu vou ter que colocar a inclinação aqui, ó. Passar a reta tangente aqui no ponto C. A inclinação dessa reta vai determinar a derivada ali no ponto C. E a derivada no ponto C, derivada da posição pelo tempo é velocidade instantânea. Vai me dar velocidade instantânea. Repara uma coisa. A inclinação aqui é uma reta decrescente. A inclinação é negativa. Derivada é negativa, velocidade é negativa. O corpo aí está na contramão nessa posição. Tá? E quanto que dá a velocidade instantânea na posição A? Tem que colocar a reta ali na posição A. Passa uma reta tangente ali, ó. Aquela reta ali, a inclinação dessa reta azul aqui vai me dar a derivada no ponto A. E a derivada no ponto A, derivada da posição pelo tempo, é velocidade instantânea. Então, a interpretação geométrica de derivada vai ser sempre isso. A inclinação da reta tangente a um dado ponto. Bom, eu quero que vocês guardem agora o conceito de velocidade instantânea. Velocidade instantânea, derivada da posição em relação ao tempo. Derivada de x em relação a t. Tá bom? Guardem isso. Nós vamos fazer uma pausa da cinemática e vamos falar de derivada. Porque não adianta eu saber que velocidade instantânea é a derivada da posição no tempo se eu não sei derivar. Então, a gente vai ver um pouquinho o conceito de derivada e vamos ver alguns processos de derivação. Então, primeiramente, vamos entender aqui a derivada como um operador. Operador é aquilo que atua sobre outro transformando. Quando uma coisa atua sobre a outra transformando aquela outra, quem atua é o operador. Tá? O médico que opera, que faz uma cirurgia, ele é o operador. Ele está transformando o indivíduo numa outra coisa. Tá? Um exemplo de operador, a gente vai chamar de operador derivada por uma variável x. A variável eu escolho. Se eu estiver usando cinemática, a variável é o tempo, então vou ser t. Se eu estiver trabalhando com uma função y em função de x, variável é x. O operador derivada eu vou escrever assim, d dx. Quando eu aplicar esse cara sobre alguém, ele vai derivar alguém. Então, d dx é um operador. Quando eu aplico ele em alguém, eu derivo esse alguém. Como que funciona isso? Como se tivesse uma máquina de calcular. Vai ser a nossa máquina de derivar. Imagina essa máquina maluca aqui, ó. Eu coloco na memória dela a função que ela tem que fazer, que é o operador d dx. Ou seja, o que essa máquina está programada para fazer? Derivar qualquer coisa que entra em relação a x. Derivar qualquer coisa que entra em relação a x. Se é uma máquina de derivar, o que eu vou colocar nela? Vou colocar funções. Então, se eu pegar uma função de x e colocar e, ela vai aplicar esse operador, vai derivar e vai me dar o resultado. Então, eu coloco aqui na entrada dessa máquina uma dada função, puxo a alavanca, isso vai funcionar, pim, plom, 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 pá, e vai sair do outro lado uma outra função. Essa função é a derivada dessa função. Então, quando eu coloco essa função amarelo vai ser derivada e vai me dar como resultado essa função vermelha. É isso que uma máquina de derivar faz. Agora, uma máquina de derivar ela tem que ser programada, então ela tem que ter algumas regras. Essas regras vocês vão estudar na disciplina de cálculo diferencial integral. Eu não vou demonstrar nada aqui. Só vou colocar quais são essas regras que essa máquina de derivar tem que ter na memória. Obviamente, essa máquina de derivar é metafórica, não é uma máquina real, mas é um processo de operação. Tá bom? Imagine que você tem uma constante A.
A é uma constante. Constante é uma coisa que não muda. Números, por exemplo, 2, 3, 5. O 2, nasceu 2, vai morrer 2, nunca vai virar 3 na vida. Então, ele é uma constante. Então, números são constantes. O que acontece se eu introduzir um número nessa máquina? Ela está programada para derivar em relação a x. Se eu coloquei um número, número não tem x. Se eu colocar o número 5, ela não tem como derivar isso aqui em relação a x, porque o 5 não é função de x. Então, o que ela vai me dar do lado de cá? Vai dar zero. Não vai dar um resultado. Então, se eu colocar um número aqui, número não é função de x, ou função de uma variável específica que você queira. Portanto, o resultado vai ser zero. Então, a derivada, se eu aplicar o operador derivada a uma constante, o resultado é zero. E vocês têm que guardar isso, memorizar isso. A derivada de uma constante é igual a zero. É a primeira regra de derivação. A derivada de um número é zero. Imagine que você tenha isso aqui. Imagina que eu tenha y igual a 8. É um número. Pergunto, quanto dá a derivada de y em relação a x? Olha como eu leio isso. Não é derivada de y dividido pela derivada de x. Uma coisa só. Derivada de y em relação a x. Quanto que dá isso? Olha, isso dá a derivada em relação a x de y, mas y é 8, então é a derivada de 8 em relação a x. Mas 8 é um número que não depende de x. Isso dá zero. Então, aí se eu colocasse no lugar do 8, 20, é um número? A derivada de um número dá zero, derivada de 20 dá zero, derivada de 80 dá zero, derivada de menos 5 dá zero, derivada da raiz de 32 dá zero, derivada de π dá zero, derivada de zero dá zero. Em outras palavras, a derivada de qualquer constante é nula. A derivada de qualquer número dá zero. Essa é a primeira regra de derivada que a gente tem que saber. Então, a derivada de um número é igual a zero. Segunda regra. Seja o a uma constante ainda. E você tem uma função y que é dado por um monômio aqui. É o a vezes x elevado a um expoente n. A vezes x elevado a n, onde a é uma constante, x a variável e n é uma constante que é o expoente do x. Exemplo, y igual a 3x ao quadrado. É o que estaria escrito aqui, tá? É um exemplo. Então, quanto que dá a derivada de y em relação a x? Derivada de y em relação a x. Se eu colocar y igual a x elevado a n aqui na máquina, o que sai do lado de cá? A regra é essa. Toda vez que eu colocar y igual a x elevado a n nessa máquina, ela vai derivar em relação a x o ax elevado a n. E a regra de derivação é: pega o expoente, joga para frente multiplicando. Olha o n que está aqui, ele cai aqui para frente multiplicando o ax elevado a n. E subtrai 1 do expoente. Então, o expoente cai para frente multiplicando e subtrai 1 do expoente. O expoente cai para frente multiplicando e subtrai 1 do expoente. Então, vai ficar n, porque o expoente caiu aqui, ax elevado a n menos 1. Esta é a derivada de y igual a x elevado a n. Então, a segunda regra que você tem que saber, e essa usa muito, é a derivada de y igual a x elevado a n é y igual a n a x elevado a n menos 1. Isso tem que saber. Imagina essa situação.
eu tenho esta função aqui. Y igual 2x ao cubo. É a mesma cara de ax a n. O a é o 2, x é o x e o n é 3. Tá? Pergunto, quanto dá a derivada de y em relação a x? Ou seja, quanto dá a derivada em relação a x de 2x ao cubo? Qual que é a regra? A regra é essa. O 3 cai para frente multiplicando, ele cai aqui e subtrai um dele. Então vai ficar assim. A derivada de y em relação a x vai ser, o 3 caiu para frente multiplicando, 2x ao cubo, e subtrai 1 do expoente. Opa. Essa conta que você tem que fazer. E quanto é que vai dar isso? 3 vezes 2, 6x. 3 menos 1, 2. Então, a resposta dá 6x ao quadrado. A resposta dá 6x ao quadrado. Então, quanto que dá a derivada de 2x ao cubo? 6x ao quadrado. E se eu tivesse um outro monômio aqui? Vamos ver. Vamos fazer um outro aqui. Por exemplo, y igual a 4x elevado a menos 3. Quanto que dá a derivada disso? A derivada de y em relação a x vai ser, o menos 3 cai para frente multiplicando e subtrai um dele. Então, vai ficar menos 3, caiu para frente multiplicando, que multiplica 4x, subtrai 1 do menos 3. Menos 3, menos 1. Então, a derivada de y em relação a x vai dar menos 3 vezes 4, menos 12. X, menos 3 menos 1, menos 4. Tá aí. Então, é assim que calcula a derivada de um monômio desse tipo. Então, essa é a segunda regra que nós temos que saber. Terceira regra. Se eu tiver uma função de x, que é dado pela soma de outras duas funções de x, f de x é igual a g de x mais h de x, a regra diz que se eu colocar f de x aqui e derivar, a derivada de f de x vai ser a derivada da soma de g de x com h de x. E a derivada da soma vai ser a derivada de cada termo da soma. Então, vai ser a derivada de g em relação a x mais a derivada de h em relação a x. Ou seja, a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Essa é a terceira regra. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, se eu colocar uma soma de funções, vai ser a derivada de uma função mais a derivada da outra função. Essa é a regra. Vamos ver aqui um exemplo disso. Imagine que eu tenha um f de x assim. Um f de x que é dado por x ao quadrado mais
3x ao cubo. São duas funções, são dois monômios somados, que eu posso pensar como duas funções somadas. Quanto que dá a derivada de f de x em relação a x? Bom, é a derivada dessa soma. Vai ser a derivada em relação a x dessa soma de x ao quadrado mais 3x ao cubo. Então, é a derivada da soma. Então, a derivada da soma, pela regra, é a soma das derivadas. Isso aqui vai ser a derivada de x ao quadrado em relação a x, mais a derivada de 3x ao cubo em relação a x. Então, a derivada da soma dos termos é a soma da derivada de cada termo. Então, se eu tenho uma soma de vários termos, é só derivar cada termo e somá-los. E só para a gente ver o resultado, a gente já sabe fazer essa conta. Quanto que dá essa derivada de f de x em relação a x? Vamos começar já a fazer de cabeça aqui, ó. É um monômio com expoente. Regra. O expoente cai para frente multiplicando e subtrai 1. Se aqui não, só tem nada aqui, é 1 que tem. Então, quando 2 cai aqui para frente, vai ficar 2 aqui. 2 menos 1 dá 1. Então, vai dar 2x elevado a 1, que vai dar 2x. Mais, aqui cai o 3 para frente multiplicando e subtrai 1. 3 caiu aqui, vai ficar 3 vezes 3, que dá 9. Subtrai 1 do 3, 3 menos 1, 2. Mais 9x quadrado. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Ah, professor, se eu tivesse 10 termos somados, eu vou derivar termo a termo e somá-los. Simples assim. Deixa eu ver aqui. Ok. Então, olha, a derivada da soma é a soma das derivadas. Outra regra. Derivada da função exponencial. Vamos falar primeiro, lembrar um pouquinho quem é a função exponencial. Deixa eu só... Quem é a função exponencial? A função exponencial, pessoal, é uma função... Veja, uma função exponencial é toda função que tem uma base elevada a um expoente. Tá? 2 elevado a x é uma função exponencial. 3 elevado a x é uma função exponencial. Mas em cálculo, quando a gente fala de função exponencial, a gente pensa em uma, que é essa aqui. Y, é igual a e elevado a x. Quem é esse e? Esse e é chamado número euleriano. E ele tem um valor. Ele vale aproximadamente 2,718281. Isso aqui vai embora, não é dízima periódica, ele é um número irracional, como o número π, que é 3,141592. O número euleriano é 2,718281,8 e vai embora. Tá? É um número irracional. O nome em homenagem ao físico Euler. Tá? Então, daí se escreve Euler. Daí vem o nome número euleriano. A função, quando a gente fala em cálculo de função exponencial, geralmente se pensa nessa função aqui. É o número euleriano elevado a x. Essa é a função exponencial. O que é essa função exponencial tem? Como que é o gráfico dela? O gráfico dela, ele tem essa cara aqui, ó.
a função exponencial é assim. O gráfico dela, x, y, é uma coisa assim. Aqui passando pelo 1. Essa função ela tem algumas características especiais. Todas as funções, ela vai crescendo cada vez mais conforme o x cresce. De todas as funções que crescem conforme o x cresce, essa é a função que chega mais rápido no infinito. Você fala, como que chega no infinito? Infinito não, é que tende, ou seja, o crescimento dela é cada vez maior para o infinito, muito maior do que as demais funções. Ou seja, uma pequena variação de x causa uma grande variação de y. E essa função ela tem uma propriedade muito interessante. Ela é a única função cuja derivada dela dá ela mesma. Então, se eu pegar quanto que dá a derivada da função exponencial, quanto que dá a derivada de e elevado a x em relação a x, dá e elevado a x. Se ela estiver pura, dá ela mesma. Quando ela tem uma constante acoplada, por exemplo, se eu tiver um a aqui, ó, uma constante a vezes x no expoente, esse a cai aqui para frente multiplicando. Essa, então, passa a ser a regra que é essa regra que está aí. Quando você tem uma função, quando você tem uma função exponencial do tipo y igual a e elevado a ax, a derivada de y em relação a x é a derivada da exponencial de a vezes x em relação a x. A derivada da exponencial dá ela mesma. Opa, esse somzinho aqui. Nossa, um monte de mensagem chegando. A derivada da função exponencial dá ela mesma. Como ela tem uma constante a multiplicando x, a regra faz com que esse a caia para frente multiplicando. Então, dá a elevado a x. Então, a quarta regra, derivada da função exponencial, é ela mesma multiplicada pela constante do expoente. Se a constante do expoente for 1, isso não muda em nada. Então, vamos fazer um exemplo numérico aqui, ó. Quanto que dá se y igual a exponencial de menos 2x? Quanto que dá a derivada de y em relação a x? Vai ser a constante, que é o menos 2, multiplicando, vezes a própria exponencial. Então dá isso. Aí. E se não tivesse o menos 2, fosse 1, é 1 multiplicando, e 1 vezes ela da própria função exponencial. Outra regra de derivação que a gente precisa saber. A regra da derivação do seno. Se a for uma constante e y for o seno de a vezes x, sin aqui é seno, vem do inglês, tá? Pode ser sen, S-E-N, como pode ser S-I-N, seno. Y igual ao seno de a vezes x. A é uma constante, x é variável. A derivada de y em relação a x vai ser a derivada em relação a x do seno de ax. A regra é o a, que é a constante que multiplica a variável, passa a multiplicar a função. E a derivada do seno dá cosseno. Então, qual é a regra? Quanto que dá a derivada do seno? Dá cosseno. Aí, se dentro do seno, ali no argumento, tiver uma constante a, então, seno de ax, a derivada dele vai dar a cosseno de ax. Então, a derivada do seno dá cosseno. A derivada do seno de ax dá cosseno de ax. E se y for cosseno de ax, quanto que dá a derivada do cosseno?
A regra de derivação diz: a derivada do cosseno dá menos seno. A derivada do cosseno dá menos seno. Ah, mas tem uma constante multiplicando a variável, um a. Então, esse a vem para fora. Então, se a derivada do cosseno dá menos seno, e eu tenho cosseno de ax, esse a vem para fora. Então, a derivada do cosseno de ax dá menos a seno de ax. O a vem para fora, fica aqui. Vem, dentro do argumento ele continua também. Então, essas são regras que a gente precisa estar sabendo. Tá? São regras que a gente... Ah, professor, e nessa máquina tem como pôr outras? Tem. Você pode colocar na memória dela muitas coisas. Aqui eu estou mostrando algumas tabelas de algumas funções de derivadas que estaria na memória dessa máquina. Se você precisar derivar, você vai olhar aqui e ver quanto que dá a derivada. Pelo menos essas que eu citei agora, eu espero que você saiba de cabeça. Quando for outra fora dessas, você pode até consultar a tabela, mas essas tem que decorar. Então, a derivada de uma constante dá zero, derivada de ax elevado a n dá nax a n menos 1, derivada da exponencial de ax dá a exponencial de ax, derivada do seno de ax dá a cosseno de ax, derivada do cosseno de ax dá menos a seno de ax. Olha, derivada da tangente de ax dá a secante quadrado de ax, e assim por diante. Bom, eu sei derivar. Já sei pelo menos aquelas regras que me serão muito úteis no cálculo de velocidade instantânea. Tá? Então, já sei aquilo. Bom, agora imagine que eu sei que a derivada de uma função dá um resultado e eu conheço esse resultado. Pergunto, qual é a função cuja derivada deu esse resultado? Essa é uma pergunta que, às vezes, para pensar, você tem que reconstruir, fazer o processo inverso, fazer uma engenharia inversa, sair do resultado e chegar na função original. Por exemplo, se eu perguntasse para você, imagine o seguinte, eu pergunto para você, que função cuja derivada dá 2x? Então, vamos pensar aqui. Imagina, eu vou chamar essa função de fão, F maiúsculo. Pois a derivada de fão de x em relação a x dá 2x. Pergunto, quem é o fão de x? Quanto que ele vale? Então, a derivada de quem dá 2x? Se eu lembrar das regras, eu vou ver que é x². O fão é x². Por que o fão é x²? Deriva x². O 2 cai para frente multiplicando e subtrai 1. Vai ficar isso aqui. A derivada dele vai dar 2x2 menos 1. Então, vai dar 2. 2 menos 1 dá 1. X elevado a 1 dá x. Vai dar 2x. Então, às vezes eu tenho o resultado e quero saber quem é a função original, aquela que deu origem. A gente chama de primitiva. Função primitiva. Quem é a função primitiva? Também chamada, também conhecida como antiderivada. Então, se eu te dou o resultado da derivada e quero saber qual foi a função que você derivou, essa função é a primitiva ou a antiderivada. E posso descobrir por tentativa e erro, fica ali buscando isso. Vamos pensar nesse exemplo que eu dei. Imagine que a derivada de fão em relação a x deu 2x, fão de x. Então, nós acabamos de falar que o fão de x vale x ao quadrado. Como que eu sei disso? Porque se eu derivar x² dá 2x. Ah, se eu derivar esse cara, dá isso. Dá, então, tá certo. Mas olha uma coisa. E se eu falar para você
que o f de x não é x ao quadrado. O f de x é x ao quadrado mais 5. Ah, professor, será? Deriva. Opa, eu tenho uma soma. A derivada da soma é a soma das derivadas. Eu derivo esse, somo. Quanto que dá a derivada de x quadrado? Dá 2x. Quanto que dá a derivada de um número? 0. 2x mais 0 dá 2x. Olha, então a derivada de x quadrado mais 5 também dá 2x. Ah, professor, mas se eu colocasse outro número aqui? F de x igual a x quadrado mais π. Deriva. Derivada de x quadrado dá 2x. Derivada de π dá 0. Então, também dá certo. Dá certo. Então, veja. Quando eu faço o caminho inverso, eu não tenho, às vezes, uma única resposta, mas tem uma família de resposta. X quadrado é resposta, mas x quadrado mais 5 também é resposta, x quadrado mais π é resposta. Em outras palavras, a resposta vai ser um x ao quadrado mais um c, onde esse c é uma constante, é um número, representa qualquer número. Então, qualquer número que eu colocar ali vai funcionar o resultado. Então, se eu tenho uma derivada e conheço a resposta dela, para fazer o caminho inverso, a antiderivada, achar a primitiva, sempre eu vou ter a função que derivaria mais uma constante. É assim que a gente descobre, faz o caminho inverso disso. Então, a gente vai chamar de função primitiva ou antiderivada aquela função cuja derivada deu uma função conhecida. Se derivada de f de x em relação a x dá f de x, pergunto, quem é o f de x? Então, o f de x é a minha função primitiva, é a minha antiderivada. E aí vem uma definição mais formal. Seja f, essa aqui, uma função definida no intervalo real i de a até b. Eu tenho um intervalo na qual essa função é definida, ela existe ali naquele intervalo. Uma primitiva ou antiderivada dessa função, neste intervalo, é uma função f maiúsculo, essa aqui, definida também no intervalo, onde a derivada de f de x dá f de x para qualquer x dentro daquele intervalo. Essa é uma definição mais formal. Essa função primitiva ou antiderivada, ela tem um nome mais genérico. Ela é chamada de integral. O que é uma integral? É uma função primitiva. A integral é aquela função que você derivou e obteve um resultado. Então, você conhece o resultado da derivada e quer saber quem foi que você derivou. Tá? Então, esta função primitiva ela é chamada integral. Então, quem é a integral aqui nesse caso? Quem é a função primitiva? É o f de x. Então, esse é a integral. Esse aqui é a derivada, é o resultado da derivada. E esse é a integral. O cálculo diferencial integral estuda justamente esses dois termos aqui. Só que quando a gente fala em integral, a gente vai dar um símbolo para ela. E mais para frente eu vou justificar o porquê desse símbolo. Tá? Então, por enquanto, vamos aceitar o símbolo. Ao invés de eu escrever daquele jeito, eu vou escrever assim. O f de x, que é a primitiva, que é a integral, ele é escrito assim. Um S alongado, aqui estilizado, esse símbolo aqui, ó, é uma cobrinha, um S alongado, da função derivada, que é o f de x, multiplicado por dx. dx é aquela variação muito pequenininha de x, que a gente vai chamar agora de diferencial de x. Por quê? Não é um delta pequenininho? O que é o delta? Não é uma diferença entre o final e o inicial? Isso aqui continua sendo um delta. É um final menos inicial. Só que esse delta é uma diferença pequenininha. Então, ela é chamada de diferencial. Então, eu vou sempre representar a integral dessa maneira.
é um S alongado, f de x dx. E isso vai ser aquele fão de x mais um número sempre, uma constante igual eu mostrei ali. Sempre vai ter uma constante aqui. Como eu nunca vou saber qual é essa constante, que número, que pode ser qualquer número, pode ser... Então, como eu não tenho como definir o valor dessa constante, a gente chama esta representação de integral indefinida. Integral indefinida. Veja. Então, como é que eu integro? Eu vou ter também uma máquina de integrar, uma máquina imaginária, do mesmo jeito que eu tinha uma máquina de derivar. Eu coloco minha função aqui e integro. Minha função f de x, ela que vai entrar aqui. Então, essa cobrinha, que está fazendo o papel da máquina, ela vai integrar em relação a x e vai me dar o fão de x, que é quem eu queria descobrir. E sempre vai ter um número associado, uma constante. Então, entra uma coisa aqui, sai outra ali. E tem regras. Quais são as regras de integral? Se a minha função f de x for uma constante, um azinho, a integral, eu leio assim, integral de a dx vai ser o a, que é a constante, vezes a variável x, mais um número que eu não consigo definir. Então, a integral de a dx é o a vezes a variável x, mais um número indefinido aqui. Vamos ver um exemplo disso. Imagine que a minha função f de x valha 2. Então, f de x é igual a 2. É um número, é uma constante. Então, pergunto, quanto dá a integral de f de x dx? A gente também lê f de x em relação a x. F de x em relação a x. Integral, a cobrinha aqui, o s, integral de f de x dx. Quanto que dá isso? A gente faz a conta aqui, ó. Então, a integral de f de x, quem é f de x? É 2 dx. 2 dx. E qual é a regra? A regra é essa aqui. A regra é essa. A integral de a dx vai ser a constante vezes o x mais um número. Então, a regra passa a ser essa aqui. Integral de 2 dx vai ser a constante 2 vezes a variável x mais um número. Posso colocar qualquer número aqui. Está duvidando? Deriva. Se eu derivar isso, dá 2. Se eu derivar isso, dá 2. Vamos ver? Quanto que dá a derivada de uma constante? 0. Quanto que dá a derivada de 2x? 2x, o expoente é 1. Cai 1 para frente multiplicando e subtrai 1 do expoente. 1 menos 1 dá 0, x elevado a 0 dá 1, 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Ou seja, a derivada de 2x dá 2. Comece a guardar essas relações. Se a derivada de 2x dá 2, a derivada de 3x dá quanto? Dá 3. A derivada de 4x dá 4. A derivada de 20x dá 20. E a integral de 2 dx dá 2x mais uma constante. A integral de 3 dx dá 3x mais uma constante. A integral de 20 dx dá 20x mais uma constante. Sempre assim. Essa constante pode ser qualquer número. Por isso, qualquer número que eu colocar aqui na hora que eu derivar vai dar o 2 de novo. Então, essa constante eu não tenho como falar quem ela é. Por isso que essa integral é chamada indefinida. Essa é a primeira regra. E uma coisa interessante. Existe uma passagem aqui que está embutida.
a integral de a dx, se o a for constante, você pode tirá-lo da integral. Se você tira da integral, o a é uma constante, sai da integral, fica a integral de dx. E a integral de dx é o x que aparece aqui. Integral de dx é x. Integral de dy é y. Integral de dz é z. Integral de dj é j. Integral de dm é m e assim sucessivamente. Então, essa passagem eu posso fazer sempre. Toda vez que eu tiver uma constante dentro da integral, eu tiro a constante, coloco ela para fora da integral. Integro só o resto. Essa aqui é muito importante e aparece muito. Se eu tenho uma função f de x é um x elevado a um expoente n, então a integral de x elevado a n dx é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Veja, na derivada, o expoente não caía para frente multiplicando e subtraía 1 dele. Aqui, primeiro caía, depois subtraía. A integral é a antiderivada. Eu vou fazer tudo o contrário. Se aqui primeiro caía multiplicando, depois subtraía, eu vou começar mexendo no expoente. Então, só que em vez de eu subtrair, eu vou somar 1. Em vez de cair multiplicando, vai cair dividindo, só que o expoente já é somado. Então, na integral, o x elevado a n mais 1 dividido pelo n mais 1. Eu somo 1 no expoente e divido pelo expoente somado. Essa é a regra. Mais uma constante que não está mostrando aí. Eu somo 1 no expoente e divido pelo expoente somado. Vamos fazer um exemplo aqui. Olha só. Quanto que dá a integral de x ao cubo dx? X ao cubo cai naquela regra, que é x elevado a n. Então, eu tenho que somar um expoente e dividir pelo expoente somado. Então, isso aqui vai dar... Somo 1 no expoente. Divido pelo expoente somado. Pronto. Essa é a integral. Quanto que dá 3 mais 1? 4. Então, a integral de x ao cubo dx é x à quarta sobre 4. Está duvidando? Deriva x à quarta sobre 4, que o resultado vai ser x ao cubo. Vamos ver? Deriva. O 4 cai para frente multiplicando. Ó. Vou fazer até de outra cor aqui. Ó. O 4 cai para frente multiplicando. Subtrai 1 aqui do expoente. E embaixo continua 4 que eu não mexi. 4 em cima, 4 embaixo, ó, mete a vara. 4 menos 1, 3, x ao cubo. A derivada de x à quarta sobre 4 dá x ao cubo, que é o que nós esperávamos. Porém, para esse resultado ficar correto, isso é uma integral indefinida. Então, a gente vai fazer o seguinte, precisa colocar uma constante ali que não colocamos. Então, o ideal é que a gente faça isso. Ó. A resposta correta aqui não é só essa. Porque qualquer número que eu somar na hora de eu derivar vai dar o x ao cubo. Então, tem que somar sempre uma constante a mais aqui. Então, a resposta correta vai ser essa aqui. x3 mais 1 é x à quarta sobre 4 mais uma constante numérica. Essa é a integral de x ao cubo dx. Nós usamos esta regra aqui. É esta regra. Tá? Essa talvez é a regra de integração que a gente mais vai usar. Outra. Se eu tenho a função exponencial e elevado a ax,
A integral da função exponencial também é ela mesma. Integral de e elevado a x é e elevado a x mais uma constante. Mas se ela tiver um azinho aqui no expoente, uma constante, na derivada caía multiplicando, na integral cai dividindo. A integral da exponencial de ax dx é 1 sobre a exponencial de ax. Então, quando você tem a função exponencial, a integral da exponencial pura dá ela mesma. Se tiver uma constante no expoente, essa constante cai dividindo. Tá? Mais uma constante numérica czão ali. Por exemplo, se eu tenho essa integral, integral da exponencial de 2x dx, quanto que dá essa integral? A regra é o número que está no expoente cai para baixo dividindo. Então, ele cai aqui. Vezes a própria exponencial. Esse é o resultado da integral. Como? Essa integral indefinida mais uma constante numérica c. Então, essa é a integral indefinida da função exponencial. Vocês chegaram a ver, será? Agora que eu olhei aqui, não vi na tela. Será que não apareceu o que eu falei? Fazer de novo só para... É melhor ser redundante do que ninguém ter visto. Bom, agora confirmo que está na tela, porque eu acho que não estava. Vamos lá. O que eu fiz foi isso. A integral da exponencial de 2x dx, pela regra, a constante do expoente cai para baixo dividindo. Então, o 2 vem parar no denominador. E multiplica a exponencial. Essa é a integral. Como toda integral indefinida eu posso somar uma constante, esse é o resultado. Tá aí. Dá meio da exponencial de 2x mais uma constante. Tá? Então, outra regra interessante. Existe uma função, veja, quando a gente tem uma função exponencial qualquer, não aquela exponencial perfeita de e elevado a x, mas uma exponencial de outra base, 2 elevado a x, 3. Por exemplo, vamos pegar uma exponencial de potência de 10. Y igual, só confirmar se vocês estão vendo na tela. Não estão vendo na tela. Y igual 10 elevado a x. O inverso dessa função nós chamamos de logaritmo. Ou seja, quem é o x? X é igual logaritmo de y na base 10. É assim que a gente escreve. Logaritmo de y na base 10. Quando a base for 10 aqui, a gente não precisa escrevê-lo. Então, é muito comum você só ver escrito assim. X igual ao logaritmo de y. O logaritmo de y é uma representação do inverso da exponencial. O x aqui está no expoente, aqui o x sai dessa função. Mas eu posso ter outras bases. Se, por exemplo, eu tivesse uma base 2 elevado a x, meu logaritmo seria de base 2. Então, um caso assim. Imagina que eu tenho uma função desse tipo. Y igual a 2 elevado a x. Então, quem vai ser o x? Vai ser o logaritmo de y na base 2. É assim que a gente escreve. Sempre tem que ter a base aqui. Só quando a base for 10 que a gente não precisa escrever. Bom,
Mas e para a nossa função exponencial? Como é que fica? Se eu tenho y igual a e elevado a x, a mesma coisa. Então, x é o logaritmo de y na base e. Esse logaritmo na base e vai ter um símbolo próprio. Ele é chamado de logaritmo neperiano. Em homenagem a Neper. Logaritmo neperiano. E o símbolo dele é a letra LN. Então, ao invés de escrever log na base E, eu escrevo LN, que eu sei que é a mesma coisa. Então, eu escreveria assim. X é igual ao LN, que é o log na base E, de Y. O logaritmo neperiano a gente usa quando a exponencial a base é E, base euleriana. Então, se eu tenho y igual a e elevado a x, então x é o logaritmo neperiano de y. Então, essas relações aparecem. E por que eu estou falando disso? Porque tem uma integral que costuma aparecer com relativa frequência, que é essa aqui. A integral de dx sobre x. O x está no denominador. A integral de dx sobre x. Eu não consigo resolver a integral do jeito que a gente estava resolvendo. Por quê? Porque eu vou cair numa divisão por zero. Podem tentar aí. Soma 1 no expoente e divide pelo expoente somado. Soma 1, menos 1 mais 1 dá 0. Divide por zero, deu problema. Mas existe toda uma técnica para contornar isso. E o resultado dessa integral, dx sobre x, que é a mesma coisa que integral de x a menos 1 dx, é o logaritmo neperiano de x. A integral de dx sobre x é o logaritmo neperiano de x. Para ser mais preciso, é o logaritmo neperiano do módulo de x, tá? Mas essa é uma integral que vai aparecer algumas vezes. A integral do seno é o menos o cosseno. A integral do seno é menos o cosseno. A derivada, deixa eu só ver se eu fiz a conta certa, a derivada do seno é cosseno. Então, a integral do cosseno é menos seno. A derivada do cosseno é menos seno. Então, a integral... Isso, está certinho. Então, olha, a integral do seno é menos o cosseno. Integral do seno é menos o cosseno. Mas se o seno tiver uma constante aqui multiplicando, essa constante aparece dividindo aqui o lado de fora. Então, a integral do seno de AX é menos 1 sobre A cosseno de AX. A integral do seno de AX é menos 1 sobre A cosseno de AX. Ah, professor, eu preciso decorar isso? Precisa. Tá? Essas coisas aparecem. É isso que está na memória da nossa maquininha de integrar aqui. E a integral do cosseno é seno. A integral do cosseno de x dx é seno de x. Integral do cosseno de x dx é seno de x. Mas se tiver uma constante multiplicando x, a integral do cosseno de ax dx, esse a aparece no denominador aqui. Vai ser 1 sobre a seno de ax. Bom, isso é integral indefinida. Todas elas têm uma constante c que eu não consigo determinar, que são números que eu poderia somar ali, cujo caminho inverso daria, se eu derivar, daria a minha função fx ali, tá? Agora nós vamos falar de integral definida. Para falar de integral definida, eu vou falar sobre o cálculo da área abaixo da curva. Imagina que eu tenho esse gráfico y
em função de x. E eu tenho essa curva rosa aqui, ó. Essa curva, esse ponto extremo aqui inferior vale A e esse ponto extremo superior vale B. Aqui faltou é x, tá? Y com x. Pergunto, quanto que vale a área abaixo dessa curva? Bom, se isso aqui fosse um retângulo, se isso aqui fosse um triângulo, um trapézio, a gente saberia resolver, mas não é irregular. Então, como é que a gente determina isso? Os pioneiros do cálculo diferencial integral tiveram muitas mãos, tá? Muita gente contribuiu. Desde Arquimedes vem se contribuindo um pouquinho a cada época. Mas nós vamos ter nomes importantes como Pierre de Fermat, deu grandes contribuições, o próprio Johannes Kepler, tá? Mas o cálculo vai realmente aparecer do jeito que a gente conhece, com o corpo que a gente conhece, graças a dois pesquisadores. Isaac Newton, físico inglês, e a Gottfried Wilhelm von Leibniz, matemático e filósofo alemão. Os dois desenvolveram o cálculo de maneira independente. Tá? Inclusive, o formalismo matemático, a simbologia, são diferentes um do outro. Um deu o nome de cálculo infinitesimal, Leibniz chamou isso de cálculo infinitesimal, e Newton chamou de método das fluxões. Mas, na essência, simbolismo diferente, eles estavam falando da mesma coisa. Newton era um cara extremamente arrogante. Newton era um cara que passava por cima de quem cruzasse o caminho dele. Era um cara extremamente fechado, extremamente ranzinza, porém, um cara com potencial incrível. E Newton trabalhou muito para tentar entrar na maior instituição científica da Europa, que era o Royal Institution, a Sociedade Científica Inglesa. E Newton entra e vai chegar à presidência do Royal Society. Poucos chegaram a isso. Então, um cara muito importante. Na física, Newton talvez seja o personagem mais importante que nós temos. Mas era um cara com todo esse potencial, com todo esse conhecimento, era um cara extremamente arrogante, era um cara ranzinza, mal-humorado, maltratava muita gente, pisava quem cruzasse o caminho dele. E ele teve uma briga com outro físico, foi Robert Hooke, tá? Que a ponto de ele odiar o Robert Hooke, colocar fogo nos quadros do Robert Hooke. Robert Hooke foi presidente da Royal Society. E Newton, quando assumiu, tinha o quadro do Robert Hooke na parede. Foi lá e pôs fogo. Hoje a gente tem nenhum desenho do como que era o rosto de Robert Hooke, porque Newton destruiu. E Newton, quando publica seu trabalho, lá na sequência, na mesma época, Leibniz também publica. São aparentemente trabalhos diferentes. Mas quando os pesquisadores começam a destrinchar esses trabalhos, a essência é a mesma. Um método das fluxões foi desenvolvido com uma proposta fundamental de resolver problemas de mecânica, e o outro, o cálculo infinitesimal, com um trabalho de aproximações de funções. Um mais matemático, outro mais físico. Porém, os dois acabaram desenvolvendo na mesma época. E aí começa a comunidade científica olhar para isso e falar que é a mesma coisa. E quando fala isso, Newton, no auge da sua arrogância, ele vai acusar o Leibniz de plágio. Vai falar que o Leibniz roubou os dados dele. Mas não, Leibniz nunca conheceu Newton. Leibniz ficava na Alemanha, Newton na Inglaterra. Nunca se cruzaram. Mas aí começa uma briga, uma disputa, para ver quem é o pai, entre aspas, do cálculo diferencial integral. Enquanto Newton chamava método de fluxões e Leibniz chamava de cálculo infinitesimal, a comunidade científica começou a apelidar tudo isso de cálculo diferencial integral. E esse nome existe até hoje. Então, começa uma briga entre Newton e Leibniz para saber quem é o pai do cálculo diferencial integral.
E Newton, na arrogância, começa a falar para todo mundo que é ele e tal. Leibniz, para não ficar por baixo também. E Newton, o que ele faz? Ele elabora os problemas mais cabeludos possíveis dentro do cálculo e manda em carta para o Leibniz. Fala, se você é o autor do cálculo, resolva. Tempos depois, Newton recebia uma carta do Leibniz com a solução do problema e um outro mais cabeludo ainda. E essa guerra ficou entre os dois. Na biografia do Newton, diz que raramente viram o Newton dar um sorriso. A única vez que viram o Newton dar uma gargalhada foi quando ele recebeu a notícia que o Leibniz havia falecido. Então, para vocês terem uma ideia como era o cara. Mas naquele momento, a comunidade científica se divide. E muitos são a favor de Newton e outros são a favor de Leibniz. E fica aquela briga. Quem é o autor, o criador aí do cálculo diferencial integral? E Newton fica batendo a tecla que é ele, o Leibniz que é ele. Muitos cientistas propõem uma coisa. Por que não manda para a justiça? Vamos tentar resolver isso judicialmente. Porém, a justiça já deu uma coisa de cara. Olha, é uma coisa extremamente técnica. Tinha que mandar para uma sociedade científica. E a maior sociedade científica que tinha na Europa era o Royal Society. Então resolveram mandar para o Royal Society analisar. E quem era o presidente da Royal Society? Isaac Newton. Ele bateu o martelo e falou, o cálculo é meu, ponto final. Porém, hoje nós sabemos que o cálculo se deve tanto a Newton quanto a Leibniz. E aqui eu vou usar um método que o Newton acabou mostrando para a gente, um método muito interessante, como calcular a área abaixo dessa curva. Tenho essa curva, preciso calcular essa área. Newton fez o seguinte, falou, se eu dividir essa área em figuras de áreas conhecidas menores, eu vou preenchendo essa área por figuras de áreas conhecidas e soma as áreas conhecidas, vai me dar a área da figura. Então ele fez assim, ele dividiu isso em retângulos. Retângulos, que vem até aqui, de mesma largura. E veja, cada linha aqui do retângulo tem um f de x correspondente. Então, quanto que vale a área desse retângulo? É esse f de x vezes esse ΔX da base. Altura vezes base da área desse retângulo. E desse retângulo, mesma coisa, é o f de x correspondente a ele aqui, que é a altura, vezes o ΔX, que é a base. E desse, idem. O ponto 3 é um f de x3 vezes um ΔX3. Se eu somar a área desses três retângulos, a área vai ser f de x1, que é essa aqui, ΔX1, mais f de x2, ΔX2, mais f de x3, ΔX3. Se eu somar, isso vai me dar próximo da área da curva. Não vai dar igual. Vai sobrar buracos, olha. Buracos grandes. Então, o método está grosseiro. Aí Newton pensou, se eu mantiver a largura de todos esses retângulos iguais, tudo ΔX de mesmo tamanho, eu posso dividir isso aqui em retângulos menores. ΔX vai diminuir, mas vai continuar todos eles com o mesmo ΔX. Então, ele faz isso. Quando ele diminui o ΔX, aumenta o número de retângulos. Então, preenche-se mais buracos aqui. Agora, os buracos são menores. Agora, eu calculo a área desse retângulo. Como que é a área desse retângulo? É o f de x, ΔX. Calculo a área desse retângulo, é o f de x, ΔX. E assim por diante, de um por um. E somo todas. Então, a área da figura vai ser o somatório de f de x vezes ΔX de todos os triângulos. Claro que isso melhorou mais do que o anterior, mas ainda sobra buracos. O que Newton propõe? Divide em retângulos menores ainda. Calcula a área de cada um e soma. Isso vai aproximar mais da área da figura. Mas ainda sobrou buracos. Vai fazendo isso. Até que você vai preenchendo cada vez mais a figura aqui, ó. Você vai conseguindo preencher todos os retângulos de mesma largura ΔX e altura f de x. Se eu fizer o somatório de f de x ΔX, isso vai se aproximando da área do retângulo, da área da curva toda. Então, é só fazer esse somatório. Quero me aproximar mais? Divida
em retângulos menores. Faz o ΔX diminuir mais ainda. Diminua o tamanho desse ΔX. E Newton vai mostrar, no limite, quando esse ΔX tender a zero, cada retângulo desse tende a quase uma linha. E essas linhas vão preencher toda a curva. Então, no limite que ΔX tende a zero, eu vou fazer a soma de cada retângulo no intervalo de A até B. No intervalo de A até B. Então, esse limite desse somatório deve dar a área da curva. Essa é a ideia. Com esse limite, o que Newton fez? Ele, na essência, ele fez isso. O limite de um somatório de f de x, ΔX, o somatório indo de A até B, quando ΔX tende a zero. O limite do somatório, que Newton usou assim, Leibniz chamou esse limite aqui de somatório, esse mesmo símbolo aqui, ó, de uma soma. Limite do somatório nada mais que uma soma de intervalos muito pequenos. Limite de uma soma de intervalos muito pequenos. Então, Leibniz usou uma outra letra que a gente usa para representar isso. A palavra soma começa com que letra? Com S. Leibniz, ao invés de usar limite da soma, para representar isso, ele usou um S estilizado, um S assim. Isso é um S de soma. De f de x. ΔX tendendo a zero, a gente já viu. ΔX tendendo a zero é um dx. E como esse somatório vai de A até B, essa soma vai de A até B. Esse símbolo da integral vai nascer desses cálculos de área. Então, por isso que o símbolo da integral é um S de soma. E Newton mostrou que no limite, somar todos esses retângulos no intervalo de A até B vai me dar a área abaixo da curva. Então, para isso, basta eu conhecer a função f de x da curva, eu consigo calcular a área abaixo da curva por um método de integração. Em outras palavras, geometricamente, a integral corresponde ao valor numericamente igual à área abaixo da curva. Então, do ponto de vista geométrico, o que é uma integral? É calcular a área abaixo de uma curva. Se eu tenho a função daquela curva, eu integro aquela função no intervalo daquela curva, eu sei quanto que vale a área. Em outras palavras, a área é o limite do somatório de f de x ΔX, com ΔX tendendo a zero de A até B. Isso vira a integral de A até B de f de x dx. Repare que agora essa integral ela vai de um valor a outro, de A até B. Então, essa integral está entre dois valores. Ela passa a se chamar integral definida. E aquela constante c não aparece mais. Essa integral geralmente costuma ter um resultado numérico, diferente das outras integrais indefinidas, que têm um resultado somente algébrico. Tá? Existe um. Então, o cálculo da área abaixo da curva é dado por uma integral. Existe um teorema do cálculo diferencial, chamado teorema fundamental, para integral definida, que ele diz o seguinte: se y é uma função de x e é uma função contínua no intervalo AB fechado, dado um intervalo entre A e B, eu tenho uma função contínua, que não tem quebras ali naquele intervalo. E que a derivada de f de x em relação a x dá f de x, então esse teorema mostra para a gente que a integral de A até B de f de x dx vai dar o f de x no intervalo de A, faltou um azinho aqui, de A até B. E isso nada mais é que o valor da função de x no ponto B menos o valor da função de x no ponto A. É pegar o valor da função no ponto superior menos o valor da função no ponto inferior. E que função que é essa? É o resultado da integral. Não preciso colocar constante, porque aqui vai ter uma constante c.
Aqui é a mesma função e a mesma constante. Quando eu subtraio uma da outra, a constante zero. Então, por isso que não há necessidade. Ah, mas quais são as regras do cálculo? As mesmas a regra para integral definida são as mesmas para integral indefinida. A única coisa que eu tenho que fazer a mais é essa conta aqui, ó. Vamos dar um exemplo. Vamos calcular uma integral definida. Por exemplo, imagina que eu queira calcular a área abaixo dessa curva. X, Y, minha curva é essa parábola aqui, ó. Parábola, função x ao quadrado. Mas eu quero calcular a área nessa região. Só nesse pedaço aqui, ó, de 0 até 2. Então, quanto que vale esta área abaixo da curva aqui, de 0 a 2? Bom, já sabemos que a área abaixo da curva é a integral definida daquela função neste intervalo aqui. Então, esta área, ela vai ser a integral de 0. A gente põe os números aqui, a 2, da função, que é x², dx. Eu preciso resolver essa integral. Quanto que dá a integral de x²? Bom, soma 1 no expoente, 2 mais 1 dá 3, x ao cubo. Divide pelo expoente somado, 3. Então, isso aqui vai dar x ao cubo sobre 3. Mas eu quero isso no intervalo de 0 a 2. A gente representa agora o intervalo aqui por uma barra. Você faz assim, ó. 0 a 2. Então, eu calculei essa integral no intervalo de 0 a 2. E o teorema do cálculo diz: você vai pegar o valor superior, substituir na função, menos o valor inferior e substituir na função. Então, isso aí vai dar. O valor superior no lugar do x vai dar 2 ao cubo sobre 3, menos 0 ao cubo sobre 3. 0 ao cubo, 0. Por 3, 0. Isso aqui zerou. 2 ao cubo, 8 sobre 3. Ou seja, essa integral deu 8/3. Como essa integral é a área abaixo dessa curva, então esta área aqui, ó, vale 8/3 da unidade que você estiver medindo ali. Vamos calcular uma outra integral definida. Vamos ver uma outra integral definida. Quanto que dá? Não vou agora nem colocar em forma de área, já vou colocar integral direto. A integral de 1 a 2 de 2 mais 4x ao cubo dx. Olha só, quanto que dá essa integral? O jeito de resolver é igualzinho a integral indefinida, as regras são as mesmas. A derivada da soma não é a soma das derivadas? Aqui eu não coloquei, mas vale a mesma regra. A integral da soma é a soma das integrais. A integral da soma é a soma das integrais. Então, como aqui eu estou somando dois termos, a integral dessa soma é a soma das integrais. Eu posso calcular direto, se eu quiser. Quanto que dá a integral de 2 dx? Sempre tem o dx junto, hein? Integral de 2 dx. É a nossa primeira regrinha lá. A integral de a constante dx é a constante vezes x. A integral de 2 dx dá 2x. Não vou precisar colocar aquela constante c, porque essa integral vai ser definida. Mas, quanto que dá a integral de 4x ao cubo? Soma 1 no expoente, vira 4. E divide pelo expoente somado, que é 4. Então, vai dar 4x à quarta sobre 4. 4x à quarta sobre 4. 4 em cima, 4 embaixo, cancela. Isso aqui vai dar isso aqui. 4x
x à quarta sobre 4. 4 em cima com 4 embaixo cancela, sobra x à quarta. Então, essa integral desse segundo termo dá x à quarta. Então, isso aqui vai dar x à quarta. Opa, deixa eu só corrigir aqui. Então, esse segundo termo vai dar x à quarta. Tudo isso variando de 1 a 2. Como é que eu faço essa conta? Pego 2, coloco no lugar do x, menos pego 1, coloco no lugar do x. Então, isso aqui vai dar. Pego 2, substitui no lugar do x. 2 vezes x fica 2 vezes 2. Mais x à quarta fica 2 à quarta. Tudo isso menos. Coloca 1 no lugar do x. 2 vezes 1 mais 1 à quarta. Essa conta vai dar 2 vezes 2, quarta. 2 à quarta, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Com mais 4, ó, aqui dá 16. Mais 4 dá 20. Menos 1 à quarta dá 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1 dão 3. 20 menos 3 dão 17. Então, essa integral definida vale 17. É assim que se calcula a integral definida. E o porquê desses teoremas, como que chega nisso, tudo isso faz parte da disciplina de cálculo diferencial integral. Uma disciplina muito bonita e muito gostosa. Então, nós temos o teorema do cálculo que define isso. E assim a gente calcula qualquer função, a integral de qualquer função. Ah, mas tem outras funções. E se alguém te der uma cossecante quadrado, dá para integrar? Para isso, nós temos várias tabelas de integrais. Eu só estou citando os que nós vamos precisar de imediato para o nosso curso de Física 1. Então, essas integrais, essas derivadas, nós vamos usar. Há outras, vocês vão ver no cálculo, tá bom? Mas não tem muito segredo. Se você tiver uma tabela de derivadas ou integrais, olha ali como que dá a integração dela. Como que faz a integral definida? Pegar os limites superior e inferior, substituir na função e subtrair uma da outra. Então, agora, você sabe, pelo menos em princípio, para funções elementares, você sabe derivar, você sabe integrar, fazer integral definida. Você sabe que a interpretação geométrica da derivada é a reta tangente à curva num dado ponto e que a interpretação geométrica da integral corresponde à área abaixo da curva. Sabendo disso, agora nós vamos poder voltar para a cinemática. Nós vamos poder voltar lá no conceito de velocidade instantânea. Então, guardem bem isso. Na próxima aula, nós vamos começar em velocidade instantânea e, a partir dali, vamos falar de aceleração e dos movimentos uniforme e uniformemente acelerado. E, a partir daí, a gente vai usar todas essas equações. Mas, antes de entrar nesses movimentos, a gente precisa saber como que a gente trabalha uma equação que tenha derivadas integrais. Chama-se equação diferencial ordinária. A gente vai ver um modelo só para poder aplicar nas funções cinemáticas que nós vamos precisar. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho das equações diferenciais, as bem simples, bem básicas, sem entrar em teoremas, nada disso. E aí vamos começar a aplicar tudo isso em física. Tá bom? Peço que dê uma estudada, dê uma revisada. Para quem nunca viu, a coisa nova, então tem muitos detalhes aí. Passarei lista de exercícios envolvendo um pouco desses cálculos no Moodle, porém, é importante que vocês comecem a se familiarizar com isso. Deem uma lida no livro de física do Tipler, tem ali
discutindo um pouco disso qualitativamente, então é muito importante se inteirar. E na próxima aula, a gente começa falando um pouquinho do que é uma equação diferencial e entramos na cinemática propriamente dita. Muito obrigado, pessoal, pela atenção e até a nossa próxima aula. Muito obrigado e até breve. Bye!